realmente por ter procurado aprofundar o tema. E eu vou passar a palavra ao deputado Nelson Marquesan, e mais uma vez, deputado, parabenizando por chamar a esse debate, um debate tão importante que preocupa todos nós e que Vossa Excelência foi muito feliz no seu requerimento. Obrigado, deputado Rodrigo. Saudando o deputado Rodrigo, deputado Pedro Vilela, saúde os demais colegas aqui presentes, integrantes da comissão ou não. Quero saudar o ministro Mercadante e dizer, ministro, que eu sempre fico feliz quando faz uma referência ao meu pai, mas fiquei um pouco triste em saber que vocês nunca, essa palavra é muito forte, nunca concordaram em nada. Nunca é um exagero absoluto. Então fiquei mais feliz agora. Coisa, eu diria, no essencial do que é o espírito da vida pública e viver na diversidade. Ele foi um grande homem público e eu sou testemunho ocular aqui do trabalho que ele teve. Muito obrigado. Fico sempre muito feliz de escutar isso, e especial porque eu conheço algumas pessoas que trabalharam com Vossa Excelência e só tem registros positivos a fazer sobre a sua conduta ética, moral e técnica. Então, o senhor não leve como pessoais algumas das minhas considerações aqui, porque elas literalmente, sinceramente, não o são por essas referências das pessoas com as quais eu tenho muita consideração. Mas eu quero aqui, antes de entrar na pauta, o senhor falou aqui em telefonia. Eu estou desesperado aqui, acho que alguns até perceberam, tentando me comunicar por WhatsApp, tentando falar aqui, e só para demonstrar isso, a dificuldade do serviço de telefonia, porque teve uma intervenção estatal do PT e do governo nas agências reguladoras e nas empresas até. Então, eu vou pegar as palavras do senhor, que tem um conhecimento, que falou aqui de várias pautas, além da questão da indústria naval. Então, onde meteram a mão, ministro, o governo meteu a mão, espero que o senhor na Casa Civil possa fazer com que o governo saia um pouquinho, porque a gente sabe dos inúmeros problemas que temos. Aí o senhor falou de novo aqui, no CIBAR, o senhor falou do iPad, do iPod, o senhor falou das mais de 1.000 patentes da Petrobras no Brasil e no exterior. No Brasil, o registro de uma patente, ministro, a média é de 10 anos. Se for da área referida pelo senhor telefonia, é de 14 anos para fazer um registro de patente no Brasil. 14! E os registros de patente de uma empresa brasileira no exterior, esta despesa é cobrado imposto de renda de 27% sobre esse valor pelo governo brasileiro. Então, o segundo ponto que o senhor tocou, onde a ineficiência do Estado, né, na última década, chegou a esse ponto. O senhor falou também aqui em ajuste fiscal agora no final. Eu quero dizer que eu participo de 5 comissões aqui permanentes, como suplente, como titular em 1 e 4 como suplente. São quase 50 projetos de aumento de despesa. Alguns projetos com mais de 1.000 servidores. Alguns projetos com centenas de milhões. E em todas as comissões, o partido do governo vota a favor e trabalha para aprovar. Então, senhor, eu acho que o ajuste fiscal não é uma questão da oposição. Eu acho que esse é um problema que se vê a cada dia, toda semana, em todas as comissões em plenário, da base do governo e do próprio Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é lastimável a gente acreditar essa questão do ajuste fiscal à oposição e muito menos ao PSDB, que apanhou durante mais de uma década por ser essa uma bandeira e que hoje, depois de 15 anos, o governo vem defender. E em quarto, o senhor trouxe aqui o secretário Marco Antônio, que é da área de gás natural e combustíveis. Nós estamos tentando aqui, já há algum tempo na comissão, fazer uma audiência pública para tentar prever o custo do gás, que parece que vai aumentar 39% no Brasil, o custo do gás natural nacional. Então a gente gostaria que o senhor pudesse ajudar, contribuir como representante do governo aqui, em que o governo não fugisse do parlamento. Para a gente, por exemplo, ter uma previsão para a indústria, saber que o gás vai aumentar 39% no Brasil e qual justificativa para isso. E voltar aqui, o senhor mencionou o deputado Cibá. Eu quero lamentar a situação do deputado Cibá e do deputado Zé Guimarães aqui, que são deputados atuantes aqui, que todos têm um respeito, pela angústia deles aqui, ministro, na última semana, antes do recesso. Mas a angústia deles hoje ela é patética, não eles, nem a sua atuação, mas o motivo da angústia. O motivo era que o senhor não viesse aqui, ministro Mercadante. Todos aqui, os integrantes, têm um enorme respeito pela sua história, né? Então, é desnecessário, em algumas comissões técnicas, este medo que o governo tem de vir aqui no parlamento para explicar. O senhor fez uma belíssima explicação aqui de um conteúdo que não é, que o senhor não é técnico, que nem eu, talvez a maioria dos parlamentares,
também não são aqui. E não vejo a possibilidade aqui de algum parlamentar fazer alguma agressão pessoal. Esse medo, e aí eu quero registrar, ministro, somente nisso que eu estou me referindo, no medo. O ministro Dia Dirceu também tinha medo de vir aqui. Ou talvez fosse prepotência, ministro da Casa Civil. Depois nós tivemos a ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil. Também desprezava o parlamento. Depois nós tivemos a Erenice Guerra. Também desprezava o parlamento. Depois nós tivemos o Antônio Palocci. Também desprezava o parlamento. Nós tivemos a ministra Gleisi Hoffmann. Que quão difícil foi chamá-la aqui. Nós não vamos falar de outras coincidências entre esses ministros. Não vamos entrar nesse assunto. Até porque elas não se referem a Vossa Excelência. Essas outras coincidências entre os chefes da Casa Civil destes quase 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Tem muitas coincidências, mas eu vou me referir só a essas. E acho que essa, ministro, pode atrapalhar todos esses projetos que o Brasil precisa, toda a evolução, todo esse diálogo que o governo fala lá, mas não executa aqui. Então eu queria fazer isso, que o senhor levasse em consideração que aqui existem muitos parlamentares de oposição, que é uma minoria, que também querem contribuir, até porque sabe que o Brasil precisa muito dessa contribuição. No meu estado especificamente, nós temos um município de Charqueadas, que foram lá dezenas de milhões jogados fora, até a Comissão do Trabalho foi lá. É inaproveitável o recurso que foi jogado lá. Nós temos lá Rio Grande e São José do Norte, tivemos grandes investimentos. Mas nós temos 11 estados no Brasil que o senhor deve saber. Deve ter parlamentares aqui do Amazonas, do Pará, do Ceará, de Pernambuco, de Alagoas, da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, onde municípios desses estados, ministro, fizeram investimentos em infraestrutura, com despesas próprias, fizeram despesas que eles não podem retroceder em pessoal na área de saúde, na área da educação, porque esperavam o deputado Cibá. Dezenas, ou milhares, ou dezenas de milhares de trabalhadores de investimentos privados lá, e que a arrecadação fosse proporcional a isso. Então, para atender essa demanda, porque era um compromisso, contratos assinados, financiamento garantido, pessoal contratado, de que esses investimentos iriam acontecer lá. E hoje, a arrecadação despencou, porque a indústria não está funcionando. Hoje, essa despesa permanente, ela é irremediável, não tem como voltar atrás. E os investimentos já foram feitos e iniciados alguns. E o Tribunal de Contas, com certeza, pegará esse prefeito que iniciou uma obra e não consegue concluir hoje. Então, aqui é uma angústia, ministro, especificamente da indústria naval. E Vossa Excelência é chamada aqui, porque assim como Vossa Excelência não quis vir aqui durante esse semestre, o presidente da Petrobras também não vem aqui. E manda aqui pessoas que não se comprometem com nada. Os presidentes das empresas, como o Banco do Brasil, Caixa, BNDES, que são responsáveis pelo repasse dos recursos, que é o que falta, contratos assinados, crédito aprovado, pessoas contratadas, também não vêm aqui no parlamento, ministro. Então o senhor está vindo aqui, porque o senhor não quis vir antes, mas porque antes do senhor, outras pessoas que poderiam ter encaminhado solução, ou pelo menos dar uma satisfação com transparência, não vieram. Então o que a gente gostaria é que o senhor, que representa o governo da presidente Dilma, que esteve no Rio Grande do Sul este ano ainda, ela esteve em fevereiro, em janeiro, só em janeiro deste ano, 3.000 pessoas da indústria naval foram demitidas. Em fevereiro, a ministra foi no Rio Grande do Sul, a presidente, para dizer que ia continuar tudo ok, que os investimentos da indústria iam continuar, mas isso não aconteceu, ministro. Então é este ponto específico que nós gostaríamos de uma resposta. Não precisa ser o comprometimento, mas uma transparência, ministro. Porque os prefeitos estão aguardando, os governadores estão aguardando, a população está aguardando, os trabalhadores estão aguardando, as empresas estão aguardando. O que vai acontecer amanhã com a indústria? Vossa Excelência disse que precisa reorganizar, recompor a Sete Brasil. A Sete Brasil foi em 2010 que foi criada. O senhor Pedro Barusco informou que todos os contratos envolvendo a Sete Brasil estavam contaminados, palavras dele, com propina de 1% sobre o valor total. A ministra, chefe da Casa Civil até 2010, que inevitavelmente era ex-ministra das Minas e Energias, presidente do Conselho Petrobras, com certeza
participou da elaboração da SET Brasil, que é a atual presidente da República, Dilma Rousseff. Será que ela indicou, aqui é a minha pergunta, qual foi a participação dela também na indicação dessas pessoas e na composição disso? Por que foi criada a SET Brasil? E não vamos nos tomar muito tempo nisso, ministro, porque a pauta aqui é o que vai acontecer com a indústria naval. Mas a presidente Dilma participou da constituição, da invenção da SET Brasil, de toda a sua constituição jurídica e financeira, e de pessoal, evidentemente. Isso é bom frisar. Presidente, eu vou pedir, deputado Rodrigo, eu cheguei aqui pontualmente às 10, o ministro também, é quase meio-dia, eu estou esperando há 6 meses por essa audiência pública, eu vou pedir um pouquinho da compreensão de Vossa Excelência para que eu pudesse avançar aqui nos questionamentos. Vossa Excelência disse aqui que precisa recompor a SET Brasil. A indústria naval só vai andar então, ministro, e essa liberação de recursos já aprovados, contratos já assinados, pessoas já contratadas, obras já iniciadas, esses recursos só chegarão depois da recomposição da SET Brasil, e a recomposição só se dará no final da Lava Jato. Ministro, a Lava Jato vai terminar em 5 anos, do jeito que ela vai. Nós vamos esperar isso? Volta a primeira e a básica pergunta. Quando os recursos serão liberados e a indústria naval vai começar a continuar? Segundo o relatório aqui, em 2014 até o final foram 10 mil pessoas demitidas. Em janeiro, 3 mil pessoas demitidas. A gente tem plataformas, sondas, navios. No início somavam quase 90 bilhões de contratos. Foram reduzidos para menos de 30 bilhões. O que vai acontecer? Essa é a pergunta, ministro. A sua explanação aqui demonstra conhecimento do setor e do histórico e da evolução. Não concordo que a Venezuela esteja na situação que está por causa do petróleo. Fazendo uma análise simplista do que o senhor disse. Eu sei que não foi exatamente isso que o senhor disse, mas não concordo com isso. E não vamos entrar nessa pauta Venezuela, embora seja o caminho que muitos querem que a gente siga. Não vamos entrar. Eu retorno, ministro, semana que vem, mês que vem, até o final do ano, o que vai acontecer com a indústria naval. Os recursos serão liberados quando, ministro? Se não, por que, ministro? Se falta algo a acontecer, recomposição da SET Brasil, quando vai acontecer? Nós não podemos esperar que a Lava Jato chegue até o final. O mensalão não acabou ainda. O mensalão, depois de uma década, não acabou. Não vamos esperar para saber o que vai acontecer quando a Lava Jato acabar. Então eu queria, se o problema seja a corrupção, a incompetência de gestão, a incompetência política, a falta de credibilidade, as questões de mercado, enfim, ok. Mas para finalizar aqui, antes que o presidente me casse a palavra, eu queria que o senhor fosse mais objetivo, ministro. Isso é um compromisso de governo. Nós chegamos a 82 mil pessoas contratadas, a 30 bilhões de contratos firmados e financiamentos aprovados e obras iniciadas, porque houve efetivamente uma motivação do governo federal, através de uma proposta, de um programa, de um ideal de governo. Ministro, eu repito e reitero, sem ser e sendo repetitivo, o que vai acontecer na semana que vem, ministro? O que vai acontecer no mês que vem? Vamos falar de forma objetiva. Os recursos serão liberados, sim ou não? O que falta para liberar esses recursos? E o que falta será feito e quando? Ou a indústria naval pode fechar as portas, ministro? O senhor disse que 1/3 da demanda está no Brasil. O senhor disse que a Petrobras tem um futuro, que o pré-sal tem um futuro. O que falta? Se o mercado, se a empresa está saudável, o mercado existe, é aqui, a empresa está saudável, as indústrias constituídas, créditos aprovados, contratos firmados, obras e objetos de contratos iniciados. O que falta e quando será feito? Esta é a pergunta, que não é política, ministro, que não é partidária, que ela é objetiva. E todos esses estados e a indústria naval ainda, há mais de um ano, clama por essas respostas. Muito obrigado. Agradecemos aí a participação do deputado Nelson Marquesan e jamais caçaria a palavra de Vossa Excelência.
Parabenizamos pela sua... o autor do parabenizamos pela veemência. Passa a palavra agora ao deputado Carlos Andrade e Carlos